Oi, gente. Mary de Fato, no canal Mary de Fato. Hoje eu estou aqui inaugurando mais um quadro dentro do nosso canal, o Falando de Livros. Eu achei importante lançar esse quadro aqui no nosso canal, porque eu sou escritora. E escritor que não fala de livros, eu acho que é igual o peixe que está fora d'água, é igual o ator que não está atuando, que não tá fazendo nenhuma dramatização. É como se fosse uma coisa que está fora do eixo. Então, enquanto escritora, eu me senti assim naquela vontade, aquele desejo mais forte para falar de livros, para eu me sentir inserida nessa quadratura que eu amo demais, chamada livros, esse universo fantástico que é a literatura. Eu já tenho alguns livros online. É só você pesquisar aí, que eu tenho 4 livros online. Eu vou até botar no link da descrição do vídeo os livros que eu já tenho lançados virtualmente. E são gratuitos. Qualquer um pode chegar e ler. São livros bons, claro que eu vou ter que falar bem do que eu escrevo. É ou não é? Sem modéstia, gente. Não é? Aqui não cabe falsa modéstia. Se eu disser que meus livros não são bons, poxa, eu vou estar desmerecendo o meu próprio trabalho. Mas aí vale, claro, o gosto de cada um. Cada um vai gostar do jeito que lhe apraz. Como chega aquela informação para cada um. O sentimento, a emoção de cada um. Bom, sem mais delongas. Eu gostaria de estou adorando inaugurar esse quadro falando de livros com nada mais nada menos que um clássico, Dom Casmurro, de ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Eu fiquei pensando muito assim, como falar de Dom Casmurro sem ser aquela resenha, sem ser aquela análise minuciosa, passo a passo do livro. É aquela coisa assim, pá. Como é? Que vai no crescendo, né? Começa lá no prefácio, aí vai até a última linha, que eu acho que ia ficar um pouco chato. Eu acho, na minha opinião. Então eu achei mais passível, mais viável, eu ia no foco, eu ia no que é a grande interrogação dessa obra-prima de Machado de Assis. Aquela velha pergunta mesmo, gente. Eu não quis errar. Se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Eu jogo essa pergunta para você aí. Mas eu tenho uma ideia sobre isso. Bom, vamos começar do começo da retórica. Por que houve esse imbróglio tão grande em volta dessa mística, né? Dessa mística passagem do livro. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Então vamos paulatinamente falar desbravar isso aí. Para eu chegar a uma conclusão, a minha conclusão, pessoalíssima. Que aí cada um vai ter sua visão. Bem, gente, eu fui assim do começo pelo título. Eu comecei pelo título, fui analisar o título. Dom Casmurro. Por que esse título? Dom Casmurro. Dom, na linguagem literal da coisa, quer dizer senhor, né? Dono de alguma coisa. Dono, a palavra dono, vem da palavra dom, né? Então, dom é o senhor, é o dono. E o casmurro quer dizer alguém fechado em si, alguém taciturno, alguém sorumbático, alguém que não se abre, alguém fechado, né? Que tem cismas, tem problemáticas muito particulares, muito intrínsecas. Então, a partir desse título, eu comecei a desenvolver mentalmente. Todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria de nós sabe, que o Machado de Assis era extremamente irônico. Ele usava muito essa figura de linguagem, a ironia. E o título já foi uma ironia. Ele chamar o próprio personagem protagonista de Dom Casmurro, o moço, né? O senhor sorumbático, o senhor triste, o senhor fechado em si. Né? Ele já zoou
na linguagem popular, ele já zoou, já começou ironizando, zoando o próprio personagem dele. E eu aprendi na faculdade, eu fiz letras, me tornei professora de português e inglês, por mero acaso, porque na verdade eu era para ter feito português e literatura, todo mundo mandava, Mary, vai fazer português e literatura. Mas é que eu tinha uma paixão pelo inglês também, pela língua inglesa, então resolvi fazer português e inglês. Mas de qualquer maneira eu aprendi muito sobre literatura na faculdade, mesmo sendo português e inglês. Porque tinha a parte literária, gente, claro, tem que ter. Onde já se viu professor que não lê? Ainda mais professor de letras. Então, o meu professor de letras de língua portuguesa, no caso da literatura, da parte literária do curso, um deles me explicou para nós o seguinte, que toda vez que existe uma obra, um livro, é tratado pelo eu lírico, ou seja, pela primeira pessoa, o autor do livro é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo que acontece com todos os personagens do livro, esse livro tende a ser intimista, ou seja, a visão da pessoa mesmo. Não tem outras visões. O eu lírico não costuma, quem escreve com o eu lírico, ou seja, na primeira pessoa, esse autor, ele não tende a esmiuçar o viés dos outros personagens, é a visão daquele personagem. Então, o que acontece? O livro foi contado em primeira pessoa, o Bentinho. Logo, o Bentinho imprimiu, né, colocou o ritmo dele, a visão dele, óbvio. Então, o que acontece? O que sucede através disso? Por que ele falou que geralmente o eu lírico é um livro intimista? Aí voltamos para o título, Dom Casmurro, aquele cara fechado em si. O eu lírico já é costumeiramente voltado para si, para suas próprias visões. E quando se trata de um personagem que já tem esse epíteto de triste, sorumbático, é claro que a visão dele vai ser mais interna ainda do que qualquer outro livro. Aí tá. A partir disso, eu comecei a analisar as várias passagens do livro. Uma famosíssima passagem do nosso querido Bentinho, chamando a nossa querida Capitu de olhos de ressaca. Aquela passagem fantástica que ele diz que ela tem olhos de ressaca, porque ressaca do mar, ela traz alguma coisa, mas leva, não é isso? A Capitu trouxe sentimento para ele, mas também levou. Ela arrastou no mar, né? Como se fosse isso. Então, caiu isso na prova de concurso e eu não acertei essa questão. O que o nosso querido Machado de Assis quer dizer com isso? Olhos de se ressaca. Qual foi a figura de linguagem que ele usou nessa passagem? Era ironia, eu achei que fosse uma outra situação. Mas só que o nosso querido Machado de Assis, ele impôs um ritmo inteiro desse livro. De vários livros que ele escreveu, mas sobretudo em Dom Casmurro, foi um livro altamente irônico. E essa passagem, Olhos de Ressaca, também foi uma ironia, porque é uma questão assim, que como ele já intitulou o personagem como sorumbático, alguém fechado em si, até mesmo essa coisa de olhos de ressaca pode ter sido uma coisa intimista do Bentinho, uma voada, né? Ele viajou ali, ele deu uma voada básica de achar, a moça às vezes de repente só olhou assim de lado, já estava ele achando que era o olho de ressaca, olhos de cigana, oblíquo, né? Ela tinha um olhar oblíquo, só porque ela olhou um pouquinho de lado ele já achava que ela era cínica, que ela era sonsa. Aí depois, várias passagens, o Bentinho foi para ser padre, né? Ele ia ser seminarista, ele ia se tornar padre e tal. Mas lá para as tantas ele reencontrou um velho amigo dele. Aí que a bagunça se fez. Agora eu vou destrinchar a parte que eu cheguei à conclusão. Assim, foi ali que eu cheguei à conclusão
A minha conclusão, pode não ser a sua, mas é a minha conclusão. Eu vou dar a resposta daqui a pouquinho, esperem. Quando ele reencontra esse amigo e ele começa a ver trejeitos da Capitu de traição. Tudo o Bentinho via na Capitu, coisas, formas, gestos de traição. Tudo era traição. Ele saía, chegava um pouquinho mais tarde, já achava que o amigo estava tendo alguma coisa com a esposa. Aí tudo ele imaginava. Então, mas é alguém para dentro de si. É um cara que namorou pouco. Ele não teve muitos romances, de repente ele não galgava muito aqueles gestos sutis de romance. Ele achava que tudo, a Capitu deu uma olhada a mais pro amigo dele, pronto, já era o tal do olhar oblíquo, o olhar de cigana, o olhar de ressaca. Tudo nele, ele via a Capitu como uma verdadeira adúltera. E concluiu-se na cabeça dele que o Estevão, o amigo dele, no caso, o traiu de fato. Traiu. Quando nasceu o filho que tinha olhos claros quais os do amigo. Aí pronto. Aí acabou, porque o menino nasceu de olhos claros. Com certeza o menino não era dele e ele... Vou fazer spoiler aqui, para quem não leu o livro, né? Mas espero que tenham lido. Para quem está assistindo esse vídeo, eu aconselho a ter lido o livro antes, porque eu vou fazer alguns, já fiz até alguns spoilers. O menino morreu e ele imaginava até o último suspiro final do garoto, do rapaz, que não era filho dele, era filho desse amigo. Ele era fruto de adultério. Bom, gente, na minha opinião, Capitu não traiu o Bentinho. E agora? Por quê, Mary? Por causa disso tudo que eu falei aqui. Porque o Bentinho tinha uma visão dele, intimista, tristonha da vida. Ele era uma pessoa triste, ele era o senhor da tristeza, ele era o senhor taciturno. Ele era um cara melancólico, então, e ciumentíssimo. Um cara desse, gente, via o chamado, popularmente, chifre em cabeça de coelho. Ele via traição em todos os lugares. De repente, o garoto até tinha olhos claros, sim. Por que não? Pode, sim. Ter saído com a mesma tonalidade da cor dos olhos do amigo. Pode ter sido, sim. Por que não? Mas quem sabe na família da Capitu ou dele mesmo não tinha ascendentes de olhos claros? Por que não? Tanta gente tem uma cor assim morena, tem olhos negros, cujos avós, bisavós têm olhos azuis ou verdes. Quanta gente eu conheço? Na cabeça do Bentinho, não. O garoto saiu de olhos azuis ou verdes, olhos claros, com certeza é filho do amigo. Então, gente, a partir disso, foi nessa questão do garoto, e eu juntei com o título, eu juntei com todas as passagens que se explicava que o Bentinho era uma pessoa fechada em si, a ironia de Machado, eu cheguei a essa conclusão, que a Capitu não traiu o Bentinho. E ele transformou a vida dela num inferno, porque ele perturbava a pobre mulher com a desconfiança, com a cobrança. Ele não se entregou à verdadeira amizade com o amigo por conta dessa desconfiança. Ele não se entregou a esse amor pelo filho por causa de desconfiança. O garoto morreu doente e o menino não recebeu aquele afeto de pai, porque ele não se libertou dessa angústia, desse ciúme doentio que ele sentia. Então, gente, por causa disso tudo que eu falei aqui, dessas passagens, desses pequenos detalhes, porque Machado era extremamente culto e ele deixava, como é que eu posso dizer, pistas. Ele deixou pistas no livro todo. E, na minha opinião, já começou já no título. Dom Casmurro já foi bem taxativo nisso aí. Essa ironia, esse deboche
com o próprio personagem principal. O Machado tinha disso. O Machado não pegava leve. E olha que o Machado já falou de adultérios femininos em muitos outros livros, mas nesse em particular, para vocês verem como é que o Machado era, ele já deixou essa dúvida aí a propósito mesmo, para a gente não ficar ligando no automático. A criança nasce de olhos azuis ou verdes? Ah, é filha do meu amigo, porque meu amigo tem olhos azuis ou verdes, acabou. Né? Aí a minha amada tem olhos oblíquos, ela olha de soslaio, né? Ela olha de lado, pronto, já é prostituta, já é uma mulher que sai com todo mundo. É isso, gente. Então ficou aí a minha opinião, né? Eu acho que a Capitu não traiu o Bentinho, mas você tem o direito de ter as suas próprias opiniões. Isso aí, cada um pensa o que acha e o que quer. E analisa aí o livro. Quem leu, leia de novo. E quem não leu, vai ler para ver se eu tô certa, se concorda. Certa não, ver se concorda comigo. Tá bom, gente? Assim, eu vou deixar aqui uma curiosidade que eu não resisti, gente. Meu professor de literatura, ou melhor, meu professor de tudo, né? De língua portuguesa, de língua inglesa, era fantástico, muito genial, o Paulo César. Um beijo para você, Paulo César, um grande professor, maravilhoso, tenho muita falta dele, que é um professor com aquele P maiúsculo, é um cara, é gente que faz. Ele, numa dessas discussões, Capitu traiu, não traiu, não sei o que, babá, aí ele veio, naturalmente saturadíssimo dessa pergunta, todo mundo só vivia fazendo essa pergunta, e ele tinha doutorado em literatura brasileira, e ele tinha uma especialização em Machado de Assis. Machado de Assis, ele era um machadiano. Ele resumiu a análise, a ideia dele, assim: Capitu traiu sim o Bentinho, tá acabado. Ele definiu assim. Ele não falou mais nada, não pegou subsídio, não pegou gesto, não pegou nada do texto. Ele só falou isso. Capitu traiu sim o Bentinho, traiu e tá acabado. Na opinião dele. Eu já vejo de outra maneira. Para vocês verem como Machado foi inteligente. Um livro de mais de 2 séculos ainda causa essa boa impressão em nós. Tá bom, gente? Aquele beijo, aquele abraço e até a próxima. Vamos continuar analisando muitos livros aqui. Beijo.